Eu cumprimento a todos os meus irmãos em Cristo que estão me ouvindo nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nossa irmã em Cristo, o pastor Anderson, lá em Portugal, colaborador do nosso ministério, a paz do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Bendito seja Deus. Assim nos fala a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Até, meus irmãos, louvado seja Deus. Os irmãos já perceberam, todos os nossos irmãos em Cristo que acompanham a nossa pregação, já perceberam que o nosso foco no nosso ministério é falar de Jesus Cristo, amém? Por que falar de Jesus Cristo? Primeiro, Jesus é o nosso Salvador. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que verteu seu sangue por nós. No nosso momento mais difícil da nossa vida, Ele nos encontrou e nos trouxe para a sua presença. E a igreja, meus irmãos, ela fala de Jesus o tempo todo. Não temos outro assunto na igreja a não ser Jesus Cristo. Embora a gente veja por aí fora muitas igrejas chamadas evangélicas com tantos argumentos, tantas coisas, tantos assuntos diferentes. Tem gente que fala de política, tem gente que fala de emoções humanas, tem gente que fala de tudo dentro das igrejas. Mas aqui nós só vamos falar de Jesus Cristo, aleluia. Porque falando dele, meus irmãos, ele vai mover as montanhas sobre nós. Aleluia. Porque o nome de Jesus é poderoso, é o nome sobre todos os nomes. E a igreja de Jesus, para ele operar conforme a vontade dele. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está à vontade para operar em nossas vidas, amém? Amém. Assim como ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Meus irmãos, Jesus era muito conhecido na cidade de Nazaré, porque ele nasceu ali. Ele não nasceu ali não, ele nasceu em Belém. Mas ele foi criado ali e as pessoas tinham ele como o Nazareno. Era ali o lugar dele, ali a cidade dele. Foi ele que ele viveu como criança, ali ele cresceu. Todo mundo conhecia ele, sabia quem era ele, sabia quem era o pai dele, sabia quem era a mãe dele, mas uma coisa ele não sabia, que era o Filho de Deus, aleluia! Jesus, o Filho de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que hoje em dia o nome de Jesus está muito conhecido. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo fala de Jesus, todo mundo tem uma coisinha para falar de Jesus, mas não reconhece que ele é o Filho de Deus. Os irmãos querem ver? Jesus, quando ele chegou em Nazaré, logo depois dele ter sido batizado, depois dele ter sido tentado pelo diabo, Jesus já estava realizando o ministério dele. E quando Jesus chegou em Nazaré, ele entrou numa sinagoga e ele começou a ensinar para aquele povo. E Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim. Uma profecia lá de Isaías, que Isaías profetizou sobre o Messias. Isaías já falava sobre ele. E estava escrito nos livros ali que eles usavam para ministrar os ensinos ali na sinagoga. Jesus ele pegou esse texto: o Espírito do Senhor é sobre mim. Meus irmãos,
Espírito do Senhor é sobre ele, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Filho de Deus estava ali, meus irmãos, dentro da sinagoga, lendo uma profecia que falava sobre ele. O Espírito Santo do Senhor, ele está presente no nosso meio, aleluia. Por quê? Porque foi Jesus quem enviou o Espírito Santo. Glória a Deus. E é ele que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. É Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. Glória a ele. Bendito seja Deus. Aleluia. João falou isso quando Jesus foi batizado nas águas. Olha aqui, minha gente. Esse que vocês estão vendo aqui, ó, é o Filho de Deus. Olha o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. Olha o batismo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que a igreja que fala de Jesus, professa o nome de Jesus, é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Porque é ele que enviou o Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor, ele foi ungido para evangelizar os pobres. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: se nós somos cheios do Espírito Santo, a igreja do Senhor também ela é ungida para evangelizar os pobres. Os pobres, como eu sempre falo para os irmãos, não é a pessoa que está passando fome por aí fora, passando perrengue por aí, não é isso não. Os pobres que a Bíblia fala é aqueles que vai falar: Senhor, pode me encher com o Espírito Santo, porque eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. É o dependente do Senhor. A igreja de Cristo era dependente do Senhor. A igreja que professa o nome de Jesus Cristo, proclama o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte: tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Senhor vos concederá. Então a igreja cheia do Espírito Santo é aquela que professa o nome de Jesus. Aleluia. A igreja dependente do Senhor. Essa igreja, ela foi evangelizada por Cristo. Aleluia. Somos dependentes, sim. Senhor, se o Senhor não estiver aqui, em vão será a nossa presença aqui. E na nossa igreja, meus irmãos já perceberam? Aqui nós dependemos 100% de Jesus, amém? Amém. Abrimos esse ministério aqui, não teve nenhuma figura importante do meio evangélico para atrair multidões aqui. Se alguém for atraído para essa igreja, será atraída unicamente pelo nome de Jesus Cristo, aleluia, que é o nome sobre todos os nomes. E nós vamos evangelizar as pessoas com o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E aquele que for pobre, ele vai aceitar esse evangelho. Aquele que for rico vai rejeitar. O rico é aquele que não precisa. Ele não precisa. Não, só o nome de Jesus não basta não. Tem que ter alguma coisa aí para poder você ser merecedor da minha presença neste lugar. Então não vai ter jeito. A única coisa aqui é o nome de Jesus Cristo. E nós não abrimos mão disso. Só o nome de Jesus Cristo, porque se o Evangelho de Cristo não for atrativo para alcançar o pecador, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. A gente pode fazer um show, pode fazer um movimento, uma coisa diferente, mas não vai alcançar o pecador. Vai dar muita gente, as pessoas vão bater palma, vão gritar, vão pular, vão festejar, aquele negócio todo, mas ninguém
ninguém vai aceitar Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Igual eu disse, as pessoas conheciam Jesus, sabiam quem ele era, mas quando viram ele com aquele rolo na mão ali, lendo o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus curava muitos, as pessoas viam as curas dele, as manifestações de cura que Jesus fazia, todo mundo via. E os quebrantados de coração. Quebrantado de coração é aquele que a necessidade dele não é exterior, não é aparente. Olha para a pessoa, parece que está tudo bem, mas o coração dela está em pedaços. Está em pedaços. Então, meus irmãos, o quebrantado de coração, aquele que tem uma necessidade no seu coração, essa necessidade dele, só Jesus Cristo vê. Só Jesus Cristo vê. E quando Jesus vê um quebrantamento sincero no coração daquele angustiado, ali ele opera. Aleluia. E o quebrantado de coração, ele alcança a misericórdia de Deus. Aleluia. Ele pode ter a vida dele toda certinha, mas o sentimento dele está ruim, está péssimo, mas ele colocou o coração dele diante do Senhor. Senhor, aqui está o meu coração. O Senhor pode entrar. Pode entrar. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão com sentimentos arruinados para fora, mas não quebrando o coração perante o Senhor. Desabafa diante de um psicólogo, diante de um amigo, diante de um pastor, diante de um líder religioso, mas não quebrando o seu coração para Cristo. Porque quando a pessoa quebranta o coração, ela está falando assim: Senhor Jesus Cristo, entra no meu coração e faz aquilo que o Senhor quiser fazer, porque eu não consigo mais. Agora essa pessoa fala assim: não, Jesus, você pode ficar aqui, mas meu sentimento não. Aqui sou eu que mando. Eu que mando meu sentimento. E continua com a mente pervertida na carne, na razão, na vaidade, e não deixa Jesus entrar. Esse não vai alcançar a misericórdia, porque o Senhor disse que ele veio para evangelizar os pobres, que é os necessitados, e os quebrantados de coração. Aleluia! A igreja de Cristo é uma igreja que tem um coração quebrantado, porque um coração quebrantado, ele toca o coração de Deus. Aleluia! E a graça do Senhor derramada, Jesus ele falou: eu vim apregoar liberdade aos cativos. Quem são os cativos? Os presos que estão trancados lá no CDB, lá nos presídios? São eles? São eles? As pessoas que estão escravizadas para falir, trabalho de escravos, precisam de uma libertação, não é nem precisa libertar essas pessoas. Não, meus irmãos. Os cativos é o homem que está preso no pecado. Tem toda a liberdade, ele vai para lá, vai para cá, e hoje em dia se fala muito em liberdade. Eu tenho minha liberdade, eu quero fazer o que quiser, falar o que eu quiser, para onde eu quiser. Mas ele está com o coração preso no pecado, nas vaidades, nas coisas do mundo. Jesus veio para libertar. E só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Se o homem que está preso no pecado, nos vícios, nas drogas,
até um bom cidadão, um camarada, um homem bom, uma pessoa boa, que mantém sua vida toda em ordem, mas não entregou o coração para Cristo ainda, porque está afundado nos prazeres desse mundo. Ele está preso. Você pode chamar ele para qualquer lugar que ele vai, numa festinha social, numas festas para fora, mas se chamar ele para a igreja para ouvir a palavra de Cristo, ele dá uma certa relutância. Não, isso não é para mim. Ele está preso, porque aquele que vem para Cristo é aquele que se libertou. Aleluia! Há uma controvérsia no mundo. Para o mundo, os crentes que estão presos. Mas para Cristo não, meus irmãos. Para Cristo, quem está preso é o homem que está no pecado. Escravo das coisas do mundo, escravo da carne, escravo da vaidade. Tem pessoas que ficam escravizadas. Elas fazem as coisas que os outros estão fazendo para se aparecer, para querer ficar bem com a sociedade, vai se influenciando. Mas a igreja de Cristo não está nem aí para isso, porque a igreja é livre, aleluia. A igreja não está preocupada com a moda do mundo, não está preocupada. A igreja não está preocupada com as festas, com as coisas mudando aí. Não está preocupada não, porque a igreja é livre, aleluia. Porque o Senhor nos libertou, e só Jesus liberta. E Ele vai dar vista aos cegos. A vista aos cegos, meus irmãos. Jesus curou muitos cegos, cego de nascença, né? Jesus curou muitos cegos. E Ele cura também hoje. Tem a medicina que cura algumas coisas, mas tem enfermidade que só Jesus cura. E Ele cura. Mas quando Jesus falou que Ele veio para dar vista aos cegos, esses cegos aqui são aqueles que não estão enxergando as bênçãos de Deus, a palavra de Deus. Está vivendo por fora de qualquer jeito, andando na escuridão do mundo, para lá e para cá. Os olhos dele não se abriram. Jesus veio para abrir os olhos do cego, porque quando o cego abrir os seus olhos, ele vai ver a luz. Glória a Deus. A divina luz, Jesus Cristo, a própria luz. Amém? O homem do mundo, ele está cego, caminhando na escuridão do pecado. Mas o crente não, aleluia. O crente não, porque Jesus abriu os nossos olhos. E nós não somos mais iludidos com as coisas do mundo, não, porque nós conhecemos a palavra de Deus, aleluia. Nós sabemos muito bem quem que nos tirou do mundo, quem nos trouxe para a presença dele e a quem nós estamos servindo. Meus irmãos, os falsos profetas, os hereges que estão por aí fora, espalhados dentro das igrejas chamadas evangélicas, só enganam os cegos. Só os cegos. Só os cegos. O cidadão está cheio de pecado, cheio de maldade no coração, mas ele se acha melhor do que os outros. Ele quer alguma coisa para encher o seu ego, ele está cego. Aí chega um falso profeta para ele e fala assim: ó, você é uma pessoa boa. O que Jesus falou sobre a bondade? Só Deus é bom. Até o próprio Jesus se excluiu de ser bom. Quando aquele camarada chegou para ele e falou assim: bom mestre, Jesus falou: bom é o Pai. Aí o falso profeta olha para o cidadão: você é uma pessoa boa. Ah, mas eu estou passando por muita luta, muito problema, as coisas dão certo para mim. Aí o falso profeta fala assim: é porque tem muita gente com inveja de você. Estão fazendo uma curva para
está cego. Está cego. Porque quando Jesus abre os olhos do cego, a primeira coisa que ele reconhece é o pecado dele. Aleluia. Ele não quer saber se tem alguém fazendo maldade para ele, se tem alguém com inveja dele. Ele reconhece o pecado dele e ele fala: como pecador miserável eu sou, condenado ao inferno, mas agora eu vejo um Cristo. Aleluia. Ele abre os olhos, ele sai das trevas e os céus continuam por ele batendo cabeça. Jesus, ele disse: e eu vou pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos, meus irmãos, são pessoas que vivem com a consciência pesada, com tanta coisa na cabeça, com tanto problema, não é feliz com nada, vive oprimido. Por quê? Porque não conhece a Cristo. Jesus, ele tira a opressão. Aleluia. Que é um exemplo de opressão, uma opressão que hoje em dia virou até moda, né? A tal da depressão. Depressão é uma opressão. Só que hoje em dia até os evangélicos, as pessoas que se dizem evangélicos, servos de Deus, já aceitou essa coisa, essa prática, aceitou. Aí é normal, tanto crente deprimido, oprimido. Tem pastor, irmãos, fazendo consulta com psicólogo. Esse qual é o negócio deles? Pastor fazendo consulta com psicólogo. Porque está oprimido, né? Está com depressão. Em vez de ele abrir o coração para Cristo, está com opressão, está com depressão. Meus irmãos, Jesus, ele veio para dar liberdade aos oprimidos. O remédio para a depressão e a opressão é Jesus Cristo, aleluia. É a palavra de Deus, é os louvores a Cristo, é a oração a Ele. Só Ele que liberta, aleluia. Só Jesus que liberta. Se eu pegar e entregar a minha igreja na mão de um psicólogo, na mão de qualquer pessoa aí, ele vai cuidar das pessoas superficialmente, mas a libertação quem dá é Jesus Cristo, aleluia. E nós não podemos conformar com esse mundo, meus irmãos. Jesus veio para libertar os oprimidos, aleluia. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, meus irmãos, é a esperança da glória. É o momento em que o Senhor vai vir para levar a igreja para a eternidade. Esse é o ano aceitável do Senhor. Nós temos que anunciar, glória a Deus. Temos que anunciar, não podemos nos calar. As pessoas estão caladas. Está deixando rolar tudo dentro da igreja, mas não estão falando na igreja. Jesus está voltando, se prepare. A igreja tem que estar preparada. Jesus, ele leu essas palavras do livro do profeta Isaías e mostrou para os cidadãos nazarenos que estavam ali naquela congregação. E Jesus falou muito mais coisas que nós não vamos ler aqui, porque senão é muita coisa para falar. E quando a gente começa a falar de Jesus, não tem fim. Jesus fez muitas maravilhas. Meus irmãos, sabe o que Jesus recebeu em troca? Depois que Jesus falou essas coisas, a Bíblia fala, meus irmãos, que quando as pessoas ouviram isso, elas se encheram de ira. Se encheram de ira. No versículo 28, aqui ó. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas,
cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. Jesus passou no meio deles e retirou. Olha só o que fizeram com Jesus. Depois que Jesus deixou essa palavra maravilhosa ali, essa palavra de libertação, essa palavra de salvação, mostrando para aquele povo que ele era o Filho de Deus, eles pegaram, simplesmente expulsaram Jesus dali. Meus irmãos, essas pessoas que expulsaram Jesus dali é os mesmos que estão hoje nesse mundo expulsando Jesus Cristo, tirando Jesus Cristo das suas vidas. Não estão aceitando a sã doutrina, não estão aceitando. Um deve ter olhado para o outro. Olha só o que esse homem está falando aí. Ele veio ele é ungido, ele veio para evangelizar, ele veio para libertar os olhos. Olha só o que ele está falando aí. Mas nós sabemos quem ele é. Sabemos quem ele é. Ele está aqui no nosso meio. Não vamos dar crédito a isso não. Meus irmãos, a igreja do Senhor está presente, aleluia. As portas estão abertas, o Evangelho de Cristo está sendo pregado. Mas o que está acontecendo hoje em dia é uma rejeição. As pessoas não estão deixando Jesus entrar nas suas vidas, estão rejeitando o Evangelho de Cristo, aleluia. Mas a palavra do Senhor ficou ali, glória a Deus. E a palavra do Senhor está conosco nesta hora, que nós somos os ungidos de Cristo. Nós estamos pregando o Evangelho aos pobres, nós estamos anunciando a cura e a salvação para aquele que crê. Louvado seja Deus. Estamos anunciando a volta de Jesus Cristo. E esse Evangelho não muda, meus irmãos, é o mesmo. É o Evangelho que não está sendo aceito hoje. O cidadão entra na igreja de Cristo, ele não aceita mais a palavra do Senhor quando mexe com o seu pecado. Se o pastor fizer ali uma bajulação, colocar ele acima de tudo, ele pode até permanecer. Mas quando trata da pregação cristocêntrica, a pregação que toca na alma do pecador e mexe com o pecado dele, ele não quer, porque ele prefere o pecado. Prefere o pecado. Não, pastor, eu quero que você ore por mim, porque eu estou com uma dor, eu estou com um problema, eu estou com isso, estou com aquilo. E os pastores, meus irmãos, geralmente oram para que as pessoas acrescentem aqueles problemas dela, deixa a pessoa ali satisfeita, mas não fala com ela que ela está oprimida e ela precisa de uma libertação. Porque a única coisa que liberta o homem é a palavra de Cristo, aleluia. E essa tem que ser dita, bendito seja o Senhor. Essa tem que ser dita. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor para que o pecador escute. Não tenha medo. Não tenha medo de ser rejeitado. Não tenha vergonha do nome de Jesus Cristo. Expulsaram Jesus dali. Jesus passou no meio deles. Eles permaneceram ali, mas Jesus não estava ali. Meus irmãos, a palavra de Cristo está aqui e Jesus precisa continuar aqui, aleluia. Nós não queremos que ele vá embora, queremos que ele fique aqui. Louvado seja o Senhor, porque ele é um ungido de Deus e o Espírito Santo está com ele. E se ele for, o Espírito Santo retira também. E aí, o que nós vamos fazer sem o Espírito Santo? O que a igreja de Cristo vai fazer sem o Espírito Santo? Vai inventar moda.
pessoa cair de perna para cima no meio da igreja. Por quê? Porque não tem mais o Espírito Santo. Vai criar uma aparência. O cidadão vai colocar uma calça apertada, irmão Luiz. Uma calça apertada, um blazer, e vai ficar rodando para lá, rodando para cá. É o que a gente vê por aí. Você vai por aí fora e você vê que esse camarada com aquelas calças apertadas, rodando. Uma gente caindo para lá, caindo para cá. O que o Espírito Santo tem a ver com isso? O Espírito Santo, meus irmãos, ele quebrando o nosso coração, a nossa alma, nos faz nos arrepender dos nossos pecados e nos prostrar diante do Senhor. Aleluia! O Espírito Santo não é para dar show, para as pessoas ficarem rindo, batendo palma, não. O Espírito Santo é para quebrantar o coração do pecador, encher ele do Espírito Santo de Deus e ele olhar para a cruz de Cristo e se prostrar, louvado seja Deus, e confessar o Senhor Jesus Cristo. Não é para pegar e falar, não gostei daqui, não gostei dali, virar as costas, não. O Espírito Santo de Deus, ele está presente. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos muito bem o Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos, sabemos quem Ele é o nosso Salvador. E a palavra dele é vida para nós, mesmo que mexe com nossos pecados. É vida para nós. Porque a pregação gostosa, aquela pregação gostosa que os camaradas, maravilha, estou aliviado. Essa pregação gostosa, meus irmãos, só satisfaz a carne, só a carne. Eu escuto o que eu quero escutar, absorvo o que eu quero absorver e vou embora, do mesmo jeito. Mas a pregação cristocêntrica, ela entra no coração do pecador. É como uma espada de dois gumes. Se vocês vão pegar uma faca e colocar aqui na sua mão, empurrar ela, você vai sentir dor. Vai sentir dor. Porque é carne sente dor. Assim é a palavra de Deus, aleluia. Ela entra. É como o livrinho que João comeu, né? Amargou na boca. Mas quando ele entrou no paladar, meus irmãos, era doce como mel, aleluia! A palavra de Deus, ela não é doce como mel na boca, não. Ela é amarga, mas quando ele entra no ventre, ela é doce como mel, aleluia! Porque ela passa a carne, louvado seja Deus! Eles não aceitaram. Não, que isso? Quanta igreja para fora aí, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Nós não queremos saber disso mais não aceitar a palavra de Jesus. Nós conhecemos muito bem quem Ele é. Ele nasceu aqui, viveu aqui. Essas igrejas estão por aí, está todo mundo aqui, por aqui afora, tudo a mesma coisa. Rejeita as igrejas de Cristo. Rejeita, não aceita. Mas aquele que aceitar, meus irmãos, aquele que aceitar, ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai evangelizar para os pobres. Ele vai ter a unção do Senhor sobre a sua vida, porque as suas enfermidades serão curadas e o seu coração quebrantado, e ele vai ser livre. Ele vai ter os seus olhos abertos e ele vai anunciar a salvação de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de Deus para nossas vidas esta noite. Que o Senhor possa nos abençoar.